Olá, o Gazeta Entrevista está de volta. Nesse segundo bloco, nosso assunto trata de saúde pública. De certa forma, é saúde pública. O nosso convidado, Paulo Vicente, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Farmacêuticos e Farmácias Comunitárias do Rio de Janeiro. Paulo, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu queria que você começasse a nossa conversa explicando para a gente o conceito de farmácia comunitária. Nós temos uma breve ideia, uma superficial ideia do que seja uma rádio comunitária, do que seja um banco comunitário, mas uma farmácia comunitária, não. O que seria isso? Bem, então, a farmácia comunitária é uma farmácia, é um estabelecimento que atende a uma comunidade. Então, esse conceito de comunidade, muitas das vezes, ele é confundido porque é uma comunidade pobre, uma comunidade humilde, quando na realidade é a comunidade, como um todo. Seria uma farmácia no bairro? Sim, uma farmácia comum, até mesmo a de centro, né? Porque assim, as drogarias, né, o conceito de drogaria, e nós temos também as farmácias magistrais, né, farmácia com manipulação, são esses os modelos que nós temos predominantemente. A farmácia comunitária são todas elas, porque atende uma comunidade, atende a população, entendeu? Não é diferente de, por exemplo, uma farmácia hospitalar, que ela não atende ao público, ela atende a demanda da necessidade do próprio hospital. Então a farmácia comunitária é aquela que atende a população. Então nós temos a farmácia, que seria aquele espaço onde haveria manipulação dos ingredientes do remédio, e teria a drogaria, que é essa convencional que a gente conhece, que vende os remédios industrializados. Bom, o fato é que o Acre passa a ter atenção para a farmácia comunitária em qual aspecto? Qual que é o curso que você veio dar aqui? Trata do que especificamente? Bom, o que eu vim propor para mostrar é que hoje nós estamos resgatando uma atribuição do farmacêutico antigo, aquele que tinha o cuidado com o paciente. De que forma esse resgate acontece? Quando você cuida da pessoa enquanto paciente, não como um cliente, em que você apenas comercializa aquele produto, a pessoa entra no estabelecimento, vamos exemplificar uma drogaria. A pessoa entra numa drogaria com a receita do médico, ou em alguns casos até sem a receita médica, e quer comprar um determinado medicamento. Então tem tanto o balconista, ou ali o farmacêutico, para fazer essa dispensação, essa simples entrega. É uma troca de bens. A pessoa entrou, pegou o seu produto e foi embora. Eu quero uma aspirina. Dê aqui a aspirina. Exatamente. A aspirina, ela pode causar alguns eventos adversos se não for respeitado a sua maneira, ou a pessoa tiver inclusive uma alergia a isso. Então é importante o farmacêutico ter esse cuidado. Então, a partir do momento em que ele chama a responsabilidade para si, para conversar com esse paciente, entender qual é a necessidade dele, isso daí a gente já está buscando resgatar aquele passado. A gente deixa de ser um mero entregador de mercadoria e passa a ser um agente profissional de saúde preocupado com a saúde daquele paciente. Mas isso não é uma prerrogativa do médico, Paulo? Não. Isso é de todo profissional de saúde. Você tem que cuidar do paciente, você tem que entender o paciente. E o farmacêutico, a sua formação, ela é voltada para o atendimento à saúde. Mas, Paulo, hoje, as próprias entidades que representam os farmacêuticos têm um cuidado danado em relação à questão da automedicação. Sim. Se a farmácia comunitária vem com esse novo olhar a respeito, essa nova proposta, não corremos o risco aí, de repente, a pessoa que já tem uma tendência a se automedicar, ir a uma farmácia comunitária e falar com o farmacêutico que está com este ou aquele problema, e aí de repente o farmacêutico passa a receita, dá lá o medicamento que ela acha que necessita, aí nós não teríamos aí um risco para a saúde pública? Não. Pelo contrário. O profissional farmacêutico, ele está ali justamente para garantir que isso não aconteça. Por quê? Ele vai
dentro de uma entrevista farmacêutica, dentro de uma, que nós chamamos de uma anamnese, é uma entrevista questionando ali o paciente, ele vai entender qual é a necessidade. Ou não, né? Ele pode dizer assim, a senhora não está precisando de nada. Exatamente, qual é a necessidade. Hoje, nós temos, através da nossa resolução 586 do Conselho Federal de Farmácia, a prescrição farmacêutica. Nós temos 3 modelos de prescrição farmacêutica. A que nós chamamos de farmacológica, que é quando o farmacêutico, vendo a necessidade do paciente em ter uma intervenção farmacológica, ele prescreve aquele medicamento, desde que esse medicamento não seja de uso prescrito exclusivamente do médico. Tá? Aquele que não é tarjado, são os chamados MIPs. Tem alguns remédios que os farmacêuticos não se metem, né? Não, veja bem, não é questão de não se meter. Veja mas bem. que é de uma seara dos médicos. Apenas. Isso. Existem algumas farmácias, inclusive, que você pode entrar e comprar medicamento, adquirir o medicamento, simplesmente em gôndolas, pegar aquilo ali sem passar nem por uma orientação do profissional farmacêutico e ir direto para o caixa. Quem garante que aquele medicamento não vai fazer mal para aquele paciente? Ninguém garante. Então, o farmacêutico, com a sua prescrição farmacológica, ele vai trazer o paciente para si, diante dessa entrevista, saber qual é a necessidade dele. Bom, vamos lá. Então, dentro dessa entrevista, ele vai saber, olha, isso aqui é um transtorno menor, dá para se cuidar disso daqui com esse medicamento prescrito pelo próprio farmacêutico dentro daquela orientação. Beleza, essa é uma. Uma outra situação são casos em que muitas das vezes não precisa de uma intervenção farmacológica. Uma simples orientação, que é a chamada da prescrição não farmacológica, a pessoa, cuidados, olha, está no período de gripe, um vírus, um resfriado, alguma coisa, beba mais líquido. Vai fazer caminhada para poder reduzir peso, ou seja, são orientações que o farmacêutico também pode fazer, desde que ele não entre na seara de outro profissional. Então o farmacêutico pode fazer isso. E a outra é a prescrição de encaminhamento. Diante da entrevista, ele vendo a necessidade de uma intervenção de um outro profissional, por exemplo, um médico, aí ele vai fazer um encaminhamento, preencher uma ficha ali, relatando, encaminhar para o médico. Ele já vai fazer aquela entrevista, falar, doutor, paciente relata tais sintomas, apresenta tais sinais e essa é a situação e deu prosseguimento. Isso dá mais segurança para o médico. Exatamente, né? Exatamente. Por que isso? Porque nós farmacêuticos, nós não podemos fazer diagnósticos. Nós não fechamos diagnósticos. Por mais que tenhamos uma ideia do que possa ser, nós temos somente suspeita. Diante disso daí, nós temos o dever ético e legal de encaminhar para um outro profissional. A autoridade nesse caso seria nesse caso o médico, porque nós temos outros prescritores, como por exemplo dentistas. Mas nesse caso vamos colocar o médico, a gente encaminha para o médico. Nós enxergamos que desta forma é muito mais seguro para o paciente e ele traz uma segurança também para o médico a partir do momento que o médico sabe que com um acompanhamento de um profissional farmacêutico, a adesão ao tratamento e o resultado do tratamento proposto pelo médico vai ser muito mais eficaz do que aquilo perdido. Ok. Paulo, nosso tempo já está esgotando. Eu queria só que você finalizasse a conversa falando a respeito do panorama no Acre. Quais são as expectativas em relação após esse? Eu percebi que o curso está no módulo 1. Isso. Quantos módulos vão ser necessários? E qual é o espectro aqui no Acre? A realidade em relação ao mercado farmacêutico é bem complexa aqui, né? No sentido de ser limitada. Sim, respondendo à questão dos módulos desse treinamento, nós agendamos prioritariamente 2 módulos. Isso não quer dizer que não possa vir a avançar, porque não para. Conhecimento a gente não tem que parar nunca, a gente nunca basta com aquilo ali. Então nós temos aqui, nesse primeiro momento, eu vou apresentar uma proposta, modelo da construção de um consultório farmacêutico, que é o ambiente adequado para fazer esse tipo de serviço, entre outros serviços aí. Então vem esse momento, amanhã nós vamos mostrar na prática
um dos serviços, que é a organização de medicamento. Nós temos o público idoso, ele é caracteristicamente polimedicado. Então, muito deles acaba se atrapalhando com aquela quantidade de medicamento que ele tem que tomar. Então, o que nós vamos passar aqui para os colegas? Como ele organizar esses medicamentos dos idosos para minimizar problemas, né? O erro na sua tomada. O segundo módulo a gente vai trazer o Dr. Rodolfo, a sua idade excelente, o rapaz novo, porém muito experiente, vai falar sobre a interpretação clínica de exames laboratoriais. É muito comum as pessoas chegarem numa farmácia e pedir para o farmacêutico dizer o que está naquele resultado do exame laboratório. E uma diferença é eu ler referência, dizer, isso está baixo, esse está dentro da faixa, esse está acima. E a outra é interpretar. Então, esse serviço, esse conhecimento, o Dr. Rodolfo vai passar no segundo módulo para a gente aqui. Ok, muito obrigado, Paulo, pela sua participação aqui no Gazeta Entrevista, ok? Obrigado. Gazeta Entrevista volta em instantes.